E nesse momento, fará uso da palavra, Dr. Eric Freitas Curi, presidente da Federação Brasileira das Cooperativas de Especialidades Médicas. Boa noite a todos. Cumprimento o deputado Hudson Leal e já nesse momento agradeço por proporcionar hoje esse momento histórico do cooperativismo brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o cooperativismo ele tem um respeito no mundo todo, um respeito em todo o Brasil, mas nós médicos buscamos esse reconhecimento há 23 anos no Estado e através desse ato que hoje a Assembleia Legislativa está fazendo, eu tenho certeza que nós vamos começar a mostrar de uma forma mais humanizada o que o cooperativismo tem construído. E, cumprimentando o Dr. Hudson, eu cumprimento os demais integrantes da mesa, passo um agradecimento e um registro especial ao presidente da Comissão de Saúde, Dr. Hércules, que tem dado bastante atenção a todos os documentos e reivindicações que têm vindo da FEBRASEM. Essa relação estabelecida entre a Federação e a Assembleia muito nos fortaleceu, porque hoje a gente tem um canal onde a gente não manda documentos só para a Secretaria de Saúde. Os nossos documentos da Federação sempre são copiados à Comissão de Saúde e a devida atenção tem sido dada. Bom, eu vou começar a apresentação. Obrigado. Conversando com o Hudson, conversando com os colegas, nós tentamos pôr aqui dados que precisam ser mostrados aos senhores cooperados, aos deputados dessa casa e à população do Espírito Santo. Bom, então, só para a gente fazer um registro do que significa o cooperativismo no mundo. No mundo, o cooperativismo é o modelo econômico que mais cresce, estando presente em mais de 100 países, com 1 bilhão de cooperados, gerando 100 milhões de empregos e movimentando aproximadamente US$ 1 trilhão nas 300 maiores cooperativas. Eu acho que eu vou precisar de alguém para isso. No Brasil, nós temos aproximadamente 10 milhões de cooperados, com mais ou menos 30 milhões de beneficiados pelas cooperativas, e até 2022 seremos o modelo econômico preferido das pessoas, e com certeza o mais sustentável dos modelos econômicos. Isso tudo dados retirados da agenda legislativa do cooperativismo, material produzido pela OCB Brasil. Próximo. No evento, em 2013, quando foi entregue o prêmio Sescop de excelência do cooperativismo, o Ricardo Amorim, economista e jornalista da GNT, ele diz o seguinte, que quando dizemos que o cooperativismo movimenta cerca de 200 milhões anualmente, isso significa dizer que se as cooperativas fossem um país, seriam um dos maiores PIBs da América Latina, e isso dá uma ideia clara da importância desse setor e do sistema OCB em termos de Brasil e em termos de América. Próximo. Interrompo rapidamente para fazer os cumprimentos ao vice-governador César. Bom, e no Espírito Santo? Podemos dizer hoje que temos aproximadamente, esse dado é de 2013, mas já pode ter sofrido alteração, 169 cooperativas em plenas e regulares, com 151 delas registradas no sistema OCB. Temos aproximadamente 204.400 cooperados, 600 mil capixabas envolvidos diretamente com as cooperativas, 20 mil empregos formais, sendo 6.844 diretos. Um faturamento em 2012 de 3,4 bilhões de reais. É interessante mostrar também que as cooperativas fazem o seu dever no recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, gerando um total de 138 milhões de reais anuais em impostos. A representação hoje do cooperativismo no Espírito Santo, que nós, cooperativas médicas, fazemos parte dessa representação, em 2012 chega a 3,8% do PIB.
É interessante notar que lá em 2008, vice-governador César, era 1,8%. E quando chega com essa representação de 3,8% do PIB, um dos fatores importantes é que quando no primeiro governo Paulo Artung ele assume esse estado e pega uma terra devastada, ninguém aqui tinha ouvido falar de gestão, planejamento estratégico e ações coordenadas. Então, quando o governador começa na época a implementar isso no estado do Espírito Santo, ele começa a contagiar o sistema e as cooperativas também começam a passar. Pois não. Dá ao deputado Dari Pagung para compor a mesa. Por gentileza, deputado Dari. Dando continuidade, então, próximo. Dentre os 200 maiores empresas do Espírito Santo, 17 delas são cooperativas. O cooperativismo de crédito hoje já é a terceira maior rede bancária do Espírito Santo. O Sicob é o sexto maior grupo empresarial do estado. A cooperativa Unimed, que nós não podemos deixar de esquecer, é uma cooperativa médica, é o maior mercado de plano de saúde. E lá em vermelho, as cooperativas de especialidades médicas representando 75% dos atendimentos de urgência e emergência do estado. E essa importância se estende aos laticínios, com 62% do mercado, 15% do café capixaba estocado e comercializado por cooperativas e 43% dos transportes escolares públicos, municipais e estaduais, aonde empresas comuns não querem ir e as nossas cooperativas com seus carros buscam crianças nos lugares mais distantes e mais de difícil acesso desse estado e transportam essas crianças garantindo educação. Mostrei isso para não dar a impressão que estamos aqui falando de um modelo puramente médico, um modelo puramente do nosso interesse. Cooperativismo é um setor de interesse mundial. Próximo. Mostrar para os senhores a importância das cooperativas de especialidade médica no ano de 2014. A Copanestes anestesiou no ano 56.247 pacientes. A Coperciges fez, na totalidade dos seus procedimentos, 167.564 procedimentos. A Coplastes, com 9.967 atendimentos. A Copanjo, com 25.453 cirurgia vascular. A Copneuro, 56.600 atendimentos, entre eles ambulatoriais e cirúrgicos. A Cotes, com 255 mil atendimentos ortopédicos. A Copcard com 1.693. Obviamente ainda faltam os dados da Cooperativa de Cirurgia Pediátrica, que nós não conseguimos computar a tempo, e da Cooperativa de Terapia Intensiva. Mas, senhores, são 572.524 procedimentos feitos pelas cooperativas médicas no ano de 2014 no Espírito Santo. Isso não pode deixar de ser visto com atenção. E aquela seta vermelha lá, é a seta vermelha que significa aquele momento em que o Estado do Espírito Santo resolveu jogar no lixo o know-how do atendimento do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Dório Silva. Naquele momento, a cooperativa de cirurgia plástica ela não atende apenas 9.967 porque ela é menor. Ela atende porque foi consequência de uma política irresponsável de uma Secretaria de Saúde que, à época dos fatos, fechou da noite para o dia o centro de tratamento de queimados mais respeitados desse país. Próximo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas existe uma coisa que se chama respeito. E o cooperativismo ele tem princípios. E dentro desses 7 princípios, que é a adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e formação, intercooperação e interesse pela comunidade, são princípios que só o cooperativismo tem. Pode-se comprar serviço de quem quiser comprar, pode prestar serviço da maneira que quiser prestar,
Mas esses 7 princípios é de um sistema secular, que há mais de 200 anos opera no mundo todo, e é esses os princípios que norteiam as nossas bases e as nossas negociações. Próximo. Talvez, para ficar melhor explícito para quem nos assiste, eu gostaria de mostrar que o índice de desenvolvimento humano, eu tenho ali 13 países, entre o primeiro lugar com a Noruega e o 21º com a Finlândia, sendo que entre os 10 primeiros países nós temos a maior parte da lista, e esses países, senhores, com maior desenvolvimento, simplesmente o cooperativismo é o modelo predominante, o modelo econômico predominante. São os melhores índices sociais, a menor desigualdade social, a maior preservação ambiental, e as cooperativas existem lá até para a produção de energia renováveis. E o Brasil, em 85º lugar, porque não valoriza esse tipo de modelo, porque falta políticas públicas de sustentabilidade, tem pouca transparência nas ações governamentais, alto índice de corrupção e regras convenientes nas relações públicas e privadas. Quando se fala em alto índice de cooperação, é porque o modelo cooperativista, ele não permite esse tipo de prática. Então, se alguém quer comprar serviço de cooperativa médica, no intuito que vai voltar aos seus caixas valores, não vai acontecer. A minha cooperativa, que é a cooperativa de anestesiologia, tem 268 cooperados, tem 268 donos que me fiscalizam o dia todo. Então não tem como eu pegar dinheiro dela e pôr em qualquer tipo de coisa que seja ilícita, porque eu sou fiscalizado. Além disso, sou fiscalizado pelo sistema OCB o ano todo. Se eu não passar por essa fiscalização, eu não tenho a regularidade que me permite participar das licitações. Próximo. Bom, e nesses 23 anos de história do cooperativismo no Estado, que o Hudson já colocou, nós temos trabalho ininterrupto, ou seja, o sistema de saúde capixaba não conhece greve no sistema de urgência e emergência há 23 anos. Vemos estados nas páginas dos jornais, menos na urgência e emergência do nosso estado. Atendimento, especialidade de qualidade, nós temos especialista, porque para fazer parte das nossas cooperativas tem que provar a sua especialidade. Verdadeira interiorização, não é a interiorização do governo Dilma, que traz médico que não passa pela mínima qualificação. Essa interiorização feita pelas cooperativas em São Mateus, em Barra de São Francisco, em Colatina, é aquilo que o Hudson falou, é chegar agora em Barra de São Francisco e ter 2 cirurgiões, 2 anestesistas, 2 ortopedistas e 2 terapeutas intensivos para atender lá em Barra de São Francisco. Então isso significa que a gente, com o modelo cooperativismo, a gente especializa de verdade. E eu me lembro, eu estava relatando isso, presidente Estéreo, que Carlão é testemunha, nós tivemos um almoço uma vez, e quando nós mostramos isso a uma parte da coordenação do então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, né, houve um interesse na época do presidenciável em buscar esse modelo, porque no Brasil todo não existe especialista no interior dos estados. E na época o núcleo de campanha ficou abismado de saber que a 240, 270 quilômetros da capital no estado do Espírito Santo, você tinha médicos especialistas com mais de 10 anos de prática atendendo a população. Pode voltar, volta por favor. Não tem benefício de férias, 13º, atestado médico, não tem aposentadoria. Então a gente não custa a mais para o Estado. Trabalhamos em condições de trabalho inadequado e sofremos sim impedimento por parte da Secretaria de Saúde, no primeiro governo, Paulo Artung, através de uma ação do secretário à época, Anselmo Tosi, e depois no governo Renato Casagrande, de trabalharmos, de prestar nosso serviço nos hospitais novos desse Estado. O Estado, por mais de uma vez, virou para cada um dos senhores cooperados e virou para a federação e disse o seguinte: vocês servem para prestar serviço em locais inadequados.
mas no Hospital Novo Jaime Santos Neves e no Hospital Central, vocês não vão prestar serviço. E as portas foram fechadas várias vezes para nós. É uma realidade que precisa ser mostrada. E eu aproveito a presença aqui do Dr. Dazi, do Ministério Público, para talvez dar uma transparência maior, e tenho certeza que eu vou dar, para mostrar o que simboliza aquela faca na mesa de negociações. Aquela faca representa os membros do governo esperando as cooperativas médicas nos dias das negociações. E quando nós sentamos lá, nós passamos 30 meses como heróis, sem fazer greve, atendendo a população. Mas no dia de sentar naquela mesa ali, durante 30 meses nós somos heróis. Nos dias de negociações nós somos um modelo defeituoso, improdutivo, somos ameaçados. Insinuações de prisões, multas estabelecidas, constrói-se uma imagem equivocada do cooperativismo perante o Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas. Subjuga-se a sustentação do atendimento de urgência e emergência nesse Estado. Os cooperados e os seus diretores estão cansados de ir para a mesa de negociação e chegar lá e falar: se você não assinar, você vai ser preso. Se você não assinar, você vai ter uma multa de 30 mil diária. Não é assim que um sistema que salva vidas dioturnamente merece ser tratado. E é esse respeito que a gente busca. Próximo. A FEBRACEM, então, ela foi criada para isso, para organizar institucionalmente e democraticamente, sinergismo das ações sociais de todas as cooperativas, uma identificação e parcerias com entidades e lideranças, uma agenda política e técnica permanente, uma busca constante da respeitabilidade e do reconhecimento do trabalho dos nossos cooperados. Quando nós criamos a federação, nós olhamos um para o outro e falamos: cooperado não vai ser maltratado mais nesse Estado. No dia 12 de outubro de 2013, nós cooperados, é um testemunho que eu quero dar para a população do Espírito Santo, num evento da Unimed, no Centro de Convenções, secretário de Estado da Saúde chegou perto de uma entidade, de um dirigente de entidade altamente representativa e disse o seguinte: vocês vão ficar com o governo ou vão ficar ao lado desses bandidos da cooperativa? Secretário nenhum mais de saúde vai chamar cooperado de bandido. Próximo. E através da FEBRACEM, com contratação de administradores, gestores, visão sistêmica, planejamento estratégico, gestão de projetos, obediência tática e gestão orientada de resultado, é que nós conseguimos ter lugar nessa tribuna hoje, e é por isso que nós estamos crescendo e vamos continuar crescendo. Próximo. Agora, análise cidadã. O que eu vou falar aqui está no portal da transparência, e cada cidadão deveria fazer isso que nós fizemos. Eu vou mostrar dados para os senhores aqui, que não pode, de forma alguma, ser escondidos. São dados estatísticos, que são referentes a 2014, que está no portal da transparência. E o portal da transparência, ele tem que ser usado. Próximo. Senhores, vejam aquilo ali. O orçamento executado da CESA teve um crescimento de 72% de 2010 a 2014. O gasto com o pessoal teve um crescimento de 114%, ou seja, as pessoas dos concursos. E com as cooperativas, 42%. Mas analise comigo. Você tem um significativo aumento do gasto com o pessoal, um significativo aumento de custeio, é verdade, um aumento de 42% com as cooperativas, que é irreal. Dado maquiado. Por que maquiado? Porque o ano de 2010 ele não pode ser aferido dentro de uma única metodologia. Porque existiu 3 tipos de contratos diferentes dentro do ano de 2010, além de interrupções. Então esse ano não conta. Se a gente contar anos inteiros, 2014 com 2011, as cooperativas só cresceram 9,78% dentro do orçamento executado da CESA. E no mesmo período, o aumento de pessoal não foi de 114%, foi de 166,40%. Próximo.
Mas é interessante notar, mesmo dentro desses 48%, o custeio e o gasto com o pessoal aumentou em escala significativamente maior que o gasto das cooperativas. Eu peço a atenção dos senhores, principalmente de 2013 para 2014, quando pulou de 481 mil para 760 mil. E as cooperativas até reduziu nesse mesmo período. Mas com cooperativa não se faz política. E a CESA, sistematicamente, em 2013, 2014, fazia política para tentar reeleger um candidato a governo. Próximo. Ainda nesses dados, mesmo representando apenas 5,26%, que é o que nós representamos do orçamento executado da CESA, está lá a prova, nós representamos 5,25%, 28% do orçamento executado, nós seguramos e damos sustentabilidade a 75% da urgência e emergência desse Estado. Próximo. E olha o nosso reajuste. Esse foi o reajuste que nós tivemos. Pelo INPC, com índice muito abaixo da inflação. E além disso, enfrentamos calados e sem interromper nenhum tipo de serviço, a redução da produtividade do Hospital Dório Silva, com fechamento, causando desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos, que nunca foram respeitados. Então, isso é para mostrar para os senhores como é que nós ficamos nesses 5 anos abaixo da inflação e ainda assim na mesa de negociação, às vezes somos subjugados. Próximo. Agora, pasmem os senhores. Se eu pegar todos os hospitais de porta aberta do Estado, hospitais que atendem, a porta está aberta. Antônio Bezerra, Santa Rita de Cássia em Barra de São Francisco, Silvia Vidos em Colatina, Imaba em Vila Velha, Infantil em Vitória, Roberto Silvares, a maior produção hospitalar desse estado, chama Hospital Roberto Silvares em São Mateus. Hospital São Lucas e a operacionalização do Jaime Santos Neves. Se eu mostrar para os senhores assim, os senhores vão ficar sem entender o que eu estou querendo mostrar. Mas passa o próximo. A operacionalização do Jaime Santos Neves custa 60% do que é gasto nos hospitais portas abertas desse estado. Todos os outros 7 hospitais que eu mostrei, gasta 60%. E o Jaime sozinho, 40%. Entendam isso. Se mudou a gestão para se melhorar, e nessa mudança de gestão, um hospital gasta 40%, enquanto outros 7 de porta aberta gastam 60%. Mas vamos evoluir mais um pouquinho. É só para quem não quer ler o portal de transparência. Próximo. A manutenção do Hospital Dório Silva, que hoje é fechada, ela custa R$ 45.733. E a operacionalização do Hospital Central, em Vitória, R$ 56.663. Os nossos hospitais públicos, em termos de custo, porque em época de se falar de custo, eles parecem ser mais efetivos do que a gestão terceirizada. Me parece. Mas quem está dizendo não sou eu, é o portal da transparência. Ou o portal está errado, ou eu estou errado na análise. Próximo. Uma breve história, para vocês senhores verem como é que a gente tem que saber, conhecer um pouco de história. Eu estou em mãos aqui com a dissertação de mestrado da mestre em enfermagem, a Maria Carlota Rezende Coelho. Eu não vou ler aquilo lá, mas eu vou contar uma parte da história para os senhores. Na década de 70, o Estado do Espírito Santo disputava com São Paulo a vinda de indústrias para esse estado. Mas aqui não tinha infraestrutura. E algumas promessas tiveram que ser feitas. E algumas concessões tiveram que ser feitas. Então esse mito, esse grande hospital que está sendo morto, que a administração anterior tentou até seu último dia matar esse hospital, que é o Hospital Dório Silva, ele foi a base, Gilvan, ele foi a base para que a CST decidisse vir para o estado do Espírito Santo. A CST precisava de um hospital e ela interferiu, depois de vir, na alocação de recursos
e na defesa do Hospital Dório Silva. E o Hospital Dório Silva, o Estado só teve a CST porque cumpriu esse acordo. Gente, como é que um acordo histórico da década de 70 pode ser rasgado? Um CTQ fechado, o CTQ foi criado. O CTQ foi criado, Zé Renato, para atender as vítimas de queimadura, da siderúrgica, dos altos fornos da CST. E como é que anos depois, sem oferecer nada melhor para a população, um secretário de saúde, por picuinha, por uma postura pequena, fecha um CTQ da noite para o dia e fala: agora eu acabo com as cooperativas médicas. Não acaba não, secretário. Não acaba não. Nós somos 1.500 médicos e hoje temos espaço para falar a verdade que em 23 anos ficou atravessada na nossa garganta. Não acaba não. Eu gostaria de evoluir, pode passar o próximo, e mostrar que na realidade, isso está dentro da dissertação, com referências. Na realidade, a proposta do Dório foi construída para ser um hospital modelo, ou seja, ele seria um padrão de assistência à saúde no Estado. Essa era a lógica. Na época, era o único hospital que teria uma unidade de queimados para adulto. A unidade de queimados do Hospital Dr. Dório Silva era para atender adulto. Era exatamente para atender as questões dos acidentes de trabalho industrial, principalmente da CST. Próximo. Essa é a página de hoje da Secretaria de Saúde. Está lá, Zé Renato, Fábio Pimenta. Atendimento a queimado. Quando você clica lá, próximo. Tem todo um protocolo de atendimento queimado. E na página da Secretaria de Saúde fala que o atendimento queimado é aonde? É no melhor atendimento queimado que já existiu nesse país, que é no Hospital Dório Silva. Mas não precisa, deputado Hércules. A Secretaria de Saúde, com o apoio do senhor na Comissão de Saúde, apoio do deputado Hudson Leal, nosso vice-governador aqui presente, não precisa reformar a página. Podemos deixar a página desse jeito. Esse protocolo foi construído com mãos cooperativistas. E é um bom protocolo. É um protocolo que hoje está registrado no Conselho Federal de Medicina, na Câmara de Queimados, onde o Dr. Zé Renato é membro ativo. Precisa reabrir e devolver o CTQ à população capixaba. Próximo. E fica o alerta. Eu quero deixar alguns alertas aqui hoje. O primeiro alerta é que o vencimento dos contratos das cooperativas de especialidades médicas começa a acontecer no dia 30 de julho. Até agora não existe nenhuma movimentação. E por que não existe? Temos um secretário novo, temos um secretário competente, temos um homem trabalhador à frente da CESA, mas ainda temos uma estrutura bastante engessada. Uma estrutura que está acostumada a deixar para a última hora, para através das instituições de controle, órgãos de controle, e através das instituições de justiça, nos ameaçar na mesa e assinar contrato à força. Isso não vai acontecer mais. Façam licitação, façam concurso público, contratem quem quiserem. Se nós tivermos condições de participar disso, nós vamos participar, mas vamos fazer sem ameaça e sem preconceito. O outro alerta é a possibilidade dos concursos públicos. Lá do lado direito da tela, aquilo eu tirei do Facebook de um secretário de Estado. E ele coloca aquela banner ali, que é feito pelo governo do Estado, onde alerta sobre a lei de responsabilidade fiscal. A doutora Ana Paula Vescovi, constantemente nas suas palestras na televisão, fala que nós atingimos o limite de alerta. Esse Estado não tem mais crescer uma agulha com o pessoal. Então é balela nos falar que tem que fazer o concurso público. Faça o concurso público, mas cairá na lei e é um secretário de Estado que está alertando que o Espírito Santo será penalizado por ultrapassar os limites da lei de responsabilidade. E é importante, senhores, que falam, as cooperativas são grandes,
mas o Estado do Espírito Santo é muito maior. É uma vergonha para um Estado, deputado Hudson, quando falar que as cooperativas impediram realização de concurso público. Ninguém é capaz de domar a força do Estado do Espírito Santo. Os concursos públicos não foram realizados porque eles custam mais caro e o Ministério Público precisa saber disso. Não foi realizado porque custa mais caro. E quando foram realizados, não tiveram pessoas, não foi por impedimento de médico cooperado nem de cooperativa. Não tiveram pessoas porque o salário é indigno. Não existe um plano de carreira adequado. É por isso que não tem ninguém querendo fazer concurso público. Agora eu tive que ir, Hudson, deputado Dario, fui algumas vezes na promotoria de saúde da Serra, responder à promotora lá na época, doutora Maria Clara, e ela perguntava insistentemente para mim, por que vocês impedem os cooperados de fazer concurso público? Falei, doutor, olha o meu tamanho, e olha o tamanho do Estado do Espírito Santo, eu não impeço ninguém não, faça, doutora, mas eu gostaria de saber, se nesse salário de R$3.000 existisse concurso para o judiciário, se a senhora faria. O outro alerta é a quantidade de médicos especialistas a serem substituídos. Sejam irresponsáveis, deixa para a última hora e substituam 1.500 especialistas. Conforme um insano secretário de saúde uma vez falou que ia chamar o exército para atender a população. Chame! Tem 1.500 médicos que vão parar de atender no dia 1º de agosto. Eu tenho certeza que esse governo é infinitas vezes mais responsável e mais profissional do que o governo anterior. E tenho certeza que não vai deixar isso acontecer. E por fim, as inverdades contadas sobre os concursos que hoje começam a cair por terra e eu agradeço muito de poder estar esclarecendo esses fatos. Próximo. Senhores, eu deixo aqui algumas solicitações ao governo, aos deputados, às instituições de justiça e aos órgãos de controle. Primeiro delas, permita que as cooperativas de especialidades médicas apresentem projetos e disputem espaços nos hospitais administrados por organizações sociais. Vamos apagar os erros desse passado recente. Permita que a gente apresente nossa proposta e possa entrar num hospital novo, de qualidade e prestar nosso serviço. Não intrometam nisso. Visitem o norte do estado, senhores deputados, visitem. Observe com atenção a importância do Hospital Roberto Anísio Silvares e a sua imensa importância para aquela região. Analisem sua produção, faça um comparativo com o Hospital Dório Silva atual e não deixe o Hospital Dório Silva morrer. O Roberto Silvares é o espelho do Dório Silva. Tenho certeza, vice-governador César, que vai ser difícil encontrar organização social que queira ir para a Barra de São Francisco, ir para São Mateus, ir para Baixo Guandu, terra do deputado Dario. Eles querem ficar na capital, aonde é mais fácil. Mas nós estamos lá há 23 anos, salvando vidas. Entendam que estamos em 2015, então qualquer forma de preconceito deve ser combatida e afastada da administração pública. Fortaleça os laços das verdadeiras parcerias em prol do Estado do Espírito Santo. Próximo. E por fim, eu aproveito aqui a presença do vice-governador e eu preciso fazer esse registro. O governador Paulo Artung é um homem de competência, é um homem de visão, é um homem testado e várias vezes aprovado no Estado do Espírito Santo. Existem, se eu posso chamar de meu amigo César, mas aqui protocolarmente meu vice-governador, existem entidades que ao apoiarem um candidato, apoiam um e apoiam um pouquinho o outro. É importante que o governo saiba
que a nossa crença foi tão imensa e a nossa esperança foi tão imensa no governo Paulo Atung, que nós só apoiamos um candidato. E logo de cara, o governador Paulo começou a montar uma equipe de craques. E que fique um registro. É o primeiro secretário de saúde que as cooperativas conhecem, chama Ricardo Oliveira. Um homem que nos recebe na secretaria às 9 da noite, às 7 da manhã, que trabalha dioturnamente. E vocês devem estar perguntando, mas por que do campo de futebol? Eu vou explicar. Porque o governador Paulo Atung buscou o melhor técnico para a área mais crítica desse estado, que se chama Ricardo Oliveira. Infelizmente, do lado direito de Ricardo, ainda sentam as viúvas do falso comunismo. E do lado esquerdo, as viúvas de um socialismo lunático e patético. Nós precisamos permitir que esse grande técnico tenha jogadores de qualidade lá dentro, que tenha a mentalidade dele, Rodrigo, que tenha a capacidade dele de entender que o mundo mudou, e que lugar de derrotado é em casa, não é na Secretaria de Saúde. Próximo. Eu estou muito tranquilo de consciência ao encerrar dizendo que o cooperativismo está ali construído, o Hudson Leal, que teve na fundação da Copanestes, em rocha. E os outros modelos que tentaram na saúde é aquela casinha afogando lá atrás, construído em areia. O cooperativismo é isso aqui, 200 anos existindo em todo o mundo, mais de 200 anos. Se quiserem dar oportunidade ao cooperativismo, terão de nós esses 5 compromissos. O modelo nosso é cooperativista, então não se atreva a oferecer contrato de PJ ou qualquer outra coisa, porque não nos interessa participar desse tipo de seleção. Nós somos cooperativa de sangue. O método de remuneração, nós gostaríamos de evoluir e ter um método de remuneração que estimule a produtividade. Investir em projeto, Carlão, é preciso. O governador Paulo Atung já falou várias vezes, quando o Jaime Santos Neves só foi possível porque o Espírito Santo em Ação fez a doação daquele projeto. Nós, cooperativas, estamos interessados em fazer os nossos investimentos sociais em políticas sérias desse governo, porque acreditamos nesse governo. Contrato de médio prazo, porque não dá para se fazer saúde em curto prazo. E agregação contratual de todos os hospitais da rede. Por que isso? Porque nós não somos organização social. A gente não pega só o Hospital Central. A gente não pega só o Jaime Santos Neves. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em Barra de São Francisco. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em São Mateus. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em Colatina. E é assim que tem que ser. Só nos interessa se a gente puder fazer por todos e não por uma parte da saúde do Espírito Santo. Próximo. Terminando então, eu deixo essa frase aos senhores. O cooperativismo, ele não é um modelo que substitui o capitalismo. Ele é um modelo capaz de corrigir todas as distorções do modelo capitalista, garantindo desenvolvimento econômico, bem-estar social e responsabilidade ambiental. Ou seja, é o único modelo na atualidade capaz de garantir sustentabilidade. Eu agradeço de coração a atenção dos senhores.